E aí, galerinha, tudo certinho, tudo bonzinho, tudo maravilha, tudo sob controle? Beleza. Meus queridos, e o cara colocou ali, o meu diretor colocou processo penal, não é processo penal, é legislação de trânsito, meu diretor. Legislação de trânsito. É o cansaço, pessoal. Sabe o que é? Qual é o problema? Vou te dizer. Ontem eu terminei a aula aqui de legislação especial e questões de penal. Eu tinha dado aula pela manhã, não é? E vim para cá para gravar. Até fiz aquela brincadeira que eu passei o feriadão curtindo, né? E o professor Isaqueu foi lá e disse: Emanuel, tem que gravar. Eu vim gravar. Aí saí daqui, fui para casa para descansar. Quando é meia-noite, juro a você, meia-noite, o miserável do professor Isaqueu manda um zap para mim. Meu velho que estava dormindo, me acorda assustado com um zap. Emanuel, manda as questões. Meu velho, esse homem não dorme não. Essa miséria não dorme não. Aí o cara tá aqui pregado, porque hoje pela manhã eu já dei aula, pessoal. E hoje à tarde eu vim para cá, para Limoeiro, para gravar processo penal e agora legislação de trânsito. E o professor Isaqueu acha que eu não tenho vida. Meia-noite ele liga para mim, 2 horas da manhã o miserável liga. Na segunda-feira ele ligou de 5 horas da manhã. Não tem cristão que aguente, pessoal. Eu vou matar esse miserável. Olha, eu tô a fim de pegá-lo, sei não, viu? Mas vamos lá. Vamos lá. Legislação de trânsito aí, meu diretor. Coloca aí na tela que agora é legislação de trânsito. Pessoal, CTB, não é? A gente vai ver as questões aí do CTB para a gente trabalhar aí legislação de trânsito. A carga, o número de questões são menores, né, de que direito penal e processo penal, mas não quer dizer que são menores que a gente vai deixar para lá. Agora, o que é que a gente tem que fazer? Tem que ser esperto. A gente tem que focar no que deverá cair. Então, foca no que deverá cair. É isso que a gente vai fazer a partir de agora. Então, primeiramente, o que você tem que saber? Você não vai fazer a guarda de Petrolina se você não souber o artigo 24. Se você não sabe o artigo 24, volta para casa. Tem que ler o artigo 24. Então, anota aí, artigo 24. E nesse artigo 24, que é importante você saber, que existem competências que são exclusivas do município. Tem que decorar. Quais são aquelas competências exclusivas? Não, perdão, correto, melhor dizer privativas, né? Que a exclusiva é indelegável, a privativa e a privativa pode ser delegável. Então, quais são as competências que são privativas do município? Ou seja, só ele tem, só ele pode fazer. Pode delegar, mas enquanto ele não delegar, somente ele pode fazer. Bora lá para o artigo 24, para vocês anotarem aí. Meus queridos, vocês vão anotar aqui, ó. Inciso 17. Registrar e licenciar na forma da legislação veículos de tração e propulsão humana e de tração animal. Grife isso aí. Isso é competência privativa do município. Somente ele pode fazer. Inciso 18. Inciso 18. Olha lá, meu diretor. Conceder autorização para conduzir veículos de propulsão humana e de tração animal. Beleza? Então, grifou aí 17, grifou 18. Tem mais, Emanuel? Tem sim. Vamos para cá. Inciso 16. Não é? É o chamado rodízio. Planejar e implantar medidas para a redução da circulação de veículos e reorientação do tráfego. É o chamado rodízio. Emanuel, tem mais? Tem sim. Tem mais um. É esse sexto aqui, tá? Executar a fiscalização de trânsito em vias terrestres, edificações de uso público e edificações privadas de uso coletivo, autuar e aplicar as medidas administrativas cabíveis às penalidades de advertência por escrito e multa, por infrações de circulação estacionária e paradas,
no exercício regular de polícia de trânsito, notificando os infratores e arrecadando as multas que aplicar, exercendo iguais atribuições no âmbito de edificações privadas de uso coletivo, somente para infrações de uso de vagas reservadas em estacionamento. Então, grifou esse inciso 6º e aqueles que eu disse que são do artigo 24, meus amigos, beleza, você já tem aí metade. Então você já sabe na mente que tem que decorar essas infrações que são privativas. Depois o que você vai fazer? Vai decorar as infrações que são comuns, principalmente lá nesse artigo aqui, ó. Você vai dar uma leitura nesse artigo 21. Cadê 21? 21 aqui, ó. Artigo 20, artigo 21, que são os órgãos executivos rodoviários. Então, dá uma lidinha no artigo 21 e no artigo 24, que você vai encontrar infrações que são, ó, parecidas. Então, pegou o artigo 21, o artigo 24, viu as infrações parecidas e depois decorou as infrações que são privativas, acabou-se. Você decorou todo o artigo 24, beleza? E não vai errar, tá? Tranquilo? Então vamos para a questão. Compete aos órgãos e às entidades executivas de trânsito dos municípios no âmbito de sua circunscrição, exceto, ou seja, ele quer incorreta, que não cabe ao município. Letra A. Implantar, manter e operar o sistema de sinalização, os dispositivos e equipamentos de controle viário. É competência do município, artigo 24, correta. Letra B. Julgar os recursos interpostos pelos seus infratores. Não. Apesar de ter nos órgãos executivos a JARE, ele não julga os recursos, ele julga as infrações, não é? Então, ele não vai julgar os recursos. E quem julga os recursos é o CETRAN, tá? Não é a JARE, Junta Administrativa de Recursos da Infração, ele não vai julgar o recurso. Ele vai julgar a defesa. Depois da defesa, se houver foi indeferida, aí o cara vai recorrer da JARE. E da JARE, o recurso vai para onde? Para o CETRAN. Fiscalizar, autuar e aplicar as penalidades e medidas administrativas cabíveis relativas a infrações por excesso de peso, dimensões e lotações dos veículos, bem como notificar e arrecadar as multas que se aplicar. Tanto a letra A como a letra C também está previsto no artigo 21. Então pode colocar aí do lado, artigo 21 na letra A e na letra C. Implantar e manter e operar o sistema de estacionamento rotativo pago nas vias, a gente viu. Isso aí é competência privativa. Aí você bota do lado, somente artigo 24. Registrar, letra E, registrar e licenciar na legislação ciclomotores, veículos de tração animal e propulsão humana. De lado, a gente vai colocar somente artigo 24. Beleza? Muito bem. Segunda questão. Aí a resolução, né, que nessa prova pedi algumas resoluções. Eu não botei todas as resoluções para a gente trabalhar. Eu coloquei algumas. E uma delas é a resolução que trata da velocidade, que é a resolução 396. Mas eu coloquei o que se pede em prova. Geralmente se pede em prova é isso aí que está aí na questão. Sobre a resolução 396, o Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, que estabelece requisitos técnicos mínimos para fiscalização de velocidade de veículos automotores, reboques e semi-reboques, um medidor de velocidade dotado de dispositivo registrador de imagem deve permitir a identificação do veículo. Aí ele diz, não é requisito essencial. Não quer dizer que não seja requisito, mas não é requisito essencial que o medidor registre. Bora lá. Letra A. Contagem volumétrica de tráfego. É requisito essencial. B. Data e hora da infração. Requisito essencial do essencial. C.
Velocidade, requisito essencial dessa... Claro, eu tenho que saber a velocidade, porque a máquina, né? O registrador de velocidade justamente registra a velocidade acima permitida da velocidade máxima para vir. Então, obrigatoriamente, ele tem que registrar a velocidade. O que não é essencial, pessoal, é a cor e o modelo do veículo. Para quê? Aquele registrador de imagem quer saber a cor e o modelo do veículo. Não interessa. O que interessa é a placa, não é? A data e hora da infração, a velocidade, mas não a cor e o modelo do veículo. Então, errada, letra D. Próxima questão. Meus amigos, presta atenção aqui. Outro ponto que cai muito, que vocês devem estudar, outro ponto que cai muito, que vocês devem... que são questões certas? Que trata das normas de circulação e conduta. Então, as normas de circulação e conduta têm questões certas. Então, lembra disso aqui. Artigo 29, tem que saber sobre o artigo 29. É imprescindível. Aí você tem o artigo 45, tá? O artigo 29, 45, 50, 51, 52, pronto. E eu acrescentaria artigo 30, pronto. 29, 30, 45, 50, 51 e 52. Para você estudar normas de circulação e conduta, baseia-se nesses artigos aqui. Então vamos ver. 29. O principal do 29 é aquele que dá regras de preferência. Está lá no 29. O artigo 30, deixa eu colocar aqui. O artigo 30 é aquele que diz que a questão de ultrapassagem. Então, sempre cai essa questão de ultrapassagem, tá? E o artigo... Opa, caramba, desculpa aí. Deixa eu botar aqui Ctrl F, artigo ponto 45. Pronto. Artigo 45 fala sobre a questão do semáforo, tá? E eu mandei também vocês estudarem o artigo 50, 51 e 52, que justamente fala sobre faixas laterais de domínio, não é? 52 de veículos de tração animal e 51 aquela questão dos condomínios, tá certo? Então, estuda isso aí. Só que é bom acrescentar, e eu esqueci de acrescentar aí para vocês, o artigo 40. Então, acrescenta também o artigo 40, que fala sobre luzes. Então, sempre cai uma questão de luz. Então, quando você for trabalhar normas de circulação e conduta, obrigatoriamente tu estuda isso aqui, que é o que mais cai em prova. Desses daqui, o que menos cai é o 51. Então, Manuel, não vai dar tempo, então não estudo 51. Mas obrigatoriamente estudo o 29, o 30, o 45, 40 e o 52, que sempre cai. Beleza? Então, vamos lá. Então, bora para a questão aqui. Então, trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá a circulação facial pelo lado direito da via, admitindo as exceções devidamente sinalizadas. Correto. Corretíssimo. Lembre-se que eu falei que, sempre à direita. A nossa mão é à direita. Até falei da Inglaterra. Na Inglaterra, a mão é à esquerda. Aqui no Brasil é à direita. Tranquilo? Então, letra A já correto. Bora ver as outras alternativas aí. Então, isso aí está no artigo 29, tá? Os veículos precedidos de batedores não terão prioridade de passagem. Onde é que está o erro? Aí. Terão prioridade de passagem. Batedor é aquele das motocicletas, né? Aqueles batedores. Então, terão prioridade de passagem. Correto.
e não terão. Por isso que a questão está incorreta. Então, grifa aí o não, que torna a questão incorreta. C. O trânsito de veículos sobre passeios calçados no acostamento não poderão correr em hipótese alguma. Olha o erro aí. Em hipótese alguma. Pode ocorrer nas exceções devidamente sinalizadas. Então, transitar sobre passeios, calçados e acostamentos é infração. E é infração gravíssima vezes 3. Agora, podem ser, nas exceções devidamente sinalizadas, podem haver o trânsito desses veículos. Aqui, ó, bora lá. Artigo, tudo isso aqui, ó. Inciso 5º. Ó, o trânsito de veículos sob passeios, calçados e acostamentos só pode existir nas exceções devidamente o quê? Regulamentadas e sinalizadas. Ou seja, aqui, ó, quando para se adentrar ou sair dos imóveis ou áreas especiais de estacionamento. Então, isso aí está regulamentado. Então, a priori, eu não posso transitar sobre passeios, calçadas e acostamentos, mas o Código de Trânsito regulamenta, determina que para adentrar em áreas de estacionamentos, eu posso transitar. Claro, imagina, eu vou entrar no meu estacionamento. Se não tivesse isso aí regulamentado, eu teria que o quê? Deixar o carro, né? E não poderia estacionar. Ou então, pegava o carro na cabeça e levaria para o estacionamento. Então, pelo amor de Deus, né? Tá errada aí a questão. Vamos lá. Também, ó, vejam aí, tudo isso está no artigo 29. Letra D. Os veículos prestadores de serviço de utilidade pública gozam de livre parada e estacionamento no local da prestação de serviço. Olha o erro aí. Mesmo quando não estão em atendimento na via, nem devidamente sinalizado. Também está errado. Eles gozam de livre estacionamento no local de atendimento da via. Então, por exemplo, esses carros que consertam o semáforo. No local do semáforo, ele pode parar para fazer o reparo. Se ele parar depois ou em outro lugar, ele não terá livre estacionamento parada. Vai ser caneta. Bora lá. Nas interseções e nas suas proximidades, o condutor poderá efetuar uma ultrapassagem desde que seja feito em velocidade moderada, não em alta velocidade. Emanuel, que é uma interseção, um cruzamento. Então, no cruzamento, eu tenho que reduzir a velocidade e não aumentar a velocidade. Quinta questão. Quinta questão, não, perdão. Quarta questão. Olha aí aquela coisa do artigo 40 que eu falei para vocês. A questão das luzes. Das luzes que está lá no artigo 40. Bora ver aqui. Artigo 40. Bora lá. O uso de luzes em veículos obedecerá às seguintes determinações. Nas vias bem iluminadas, o condutor deverá usar a luz alta dos faróis, exceto ao cruzar com outro veículo utilizado ou só segui-lo. Qual é o erro aí? Nas vias não iluminadas. Nas vias não iluminadas e não nas vias bem iluminadas. Então, nas vias não iluminadas, eu posso utilizar o farol alto, exceto ao cruzar com outro veículo ou segui-lo, tá? Então, tem uma exceção. Mesmo a via não sendo não iluminada, quando vier um veículo de frente para mim, eu tenho que baixar. Passou, eu ligo de novo a luz alta. Então, primeira questão está o quê? Número 1, errada. Nas vias, o condutor manterá os faróis do veículo utilizando a luz alta durante a noite e durante o dia, nos túneis providos de iluminação pública de boa intensidade. Não é luz alta, tá? Então, preste atenção o que diz o artigo 40 sobre isso aqui.
o condutor manterá acesos os faróis do veículo utilizando luz baixa. Luz baixa, pessoal. Durante a noite e durante o dia nos túneis providos de iluminação pública e nas rodovias, né? Nas rodovias. Então, cuidado aí, né? Porque a questão fala em quê? A questão fala, deixa eu colocar aqui, tá um problema esse negocinho aqui, viu? A questão fala, ó, o condutor manterá as faróis utilizando a luz alta, é luz baixa, tá? Erro aí, vocês viram aí no artigo 40. O condutor utilizava o pisca-alerta em situações de emergência ou imobilizações ou ainda, quando de regulamentação da via, assim o determinar. Terceiro item certíssimo, também está previsto no artigo, aqui ó, 40. A troca de luz baixa e alta de forma intermitente. Opa, peraí, deixa eu ver aqui. É o pisca-alerta, desculpe. O pisca-alerta, não é a troca de luz baixa. Aqui, ó, inciso 5º. O condutor utilizará o pisca-alerta nas seguintes situações: em imobilizações ou situações de emergência, quando a regulamentação da via assim o determinar. Tá vendo? Tudo isso no artigo 40. Então, item 3, correto. Item 4. A troca de luz baixa e alta, aquilo que eu estava lendo, de forma intermitente por curto período de tempo, com o objetivo de advertir outros motoristas, só poderá ser utilizada para indicar a intenção de ultrapassar o veículo que segue à frente ou para indicar a existência de risco à segurança para os veículos que circulam no sentido contrário. Item 4 também está correto. Bora ver lá no Código de Trânsito Brasileiro. Está aqui, ó. A troca, item 3, inciso 3, a troca de luz baixa e alta de forma intermitente. Então, a resposta está aqui nesse inciso 3 do artigo 40. Bem, pessoal. Então, para mim, meu diretor, norma de circulação e conduta já sabe. 29, 30, 40, 45, 50, 52. Se der, estudo 51. O que pode cair também, equipamentos obrigatórios. Artigo 105. Então, artigo 105 é a leitura também obrigatória. Então, vamos lá, vamos para a questão. São equipamentos obrigatórios dos veículos, entre outros a serem estabelecidos pelo CONTRAN: a campainha, sinalização noturna dianteira, né, traseira, lateral e nos pedais, e espelho retrovisor do lado esquerdo para as bicicletas. Letra A, marca aí lá, correta. Vamos lá para o artigo 105 para a gente ver isso aqui. Olha o que o artigo 105 diz. Artigo 105, ó. Cadê das bicicletas? Para as bicicletas, aqui, ó. Campainha, sinalização noturna, dianteira, traseira, lateral e dos pedais. E espelho retrovisor do lado esquerdo. Cuidado, porque nas questões colocam do lado direito, do lado direito, tá? E é do lado esquerdo, tá? Então, a resposta da questão está aqui, artigo 105. Cinto de segurança a todos os tipos de veículos destinados ao transporte de passageiros. Olha o erro aqui, sem exceções. Por que está errado? Porque eu vou mostrar para vocês no artigo 105 que diz que o veículo de transporte de passageiro, onde seja permitido andar em pé, não precisa a utilização do cinto de segurança. Então, é o famoso busão. O busão, quando é permitido a circulação de pessoas em pé, que é o mais comum, não é necessário, não é obrigatório o cinto de segurança. Bora ver lá? Vamos ver. Artigo 105. O que ele diz lá? Ó, aqui, ó. Cinto de segurança, conforme a regulamentação específica do CONTRAN,
com exceção dos veículos destinados ao transporte de passageiros em percurso que seja permitido viajar em pé. Beleza? Vamos lá, voltar à questão aqui. Equipamento registrador instantâneo inalterável velocidade e tempo para os veículos de carga com peso bruto total superior a... Muito cuidado aqui. Muito cuidado aqui no chamado tacógrafo. Letra C, tacógrafo. E tacógrafo tem um peso específico, que é, ó, 4.000, tá ali, ó, opa, peraí, deixa eu ver aqui, tá aqui, inciso segundo. Para os veículos, o tacógrafo é obrigatório para os veículos de transporte escolar, não importa o tamanho, não importa o número de passageiros. É transporte escolar, tem que ter tacógrafo. Em veículos de transporte de passageiros com mais de 10 lugares, e os de carga com PBT, peso bruto total, se liga desse peso, 4.536 e não 10 toneladas. Então, voltando para cá, para mim, tacógrafo, transporte é exigido para transporte escolar, é obrigatório. Veículos de transporte de passageiros com mais de 10 lugares e veículos de transporte de carga cujo PBT seja o quê? Superior a 4.536. Questão agora. Airbag para todos os veículos escolares. Não. Indicador de velocidade para os veículos de propulsão animal. Também não. Então, bora lá. Só voltando ao artigo 105 para a gente terminar essa questão. Ó, o airbag. Equipamento de supressão de suplementar de retenção. Airbag para o condutor dos passageiros de banco dianteiro. Ó o erro aqui na questão. Airbag para todos os veículos escolares. Não tem a obrigação, não é, de ter airbag em veículos escolares. Então, lá no artigo 136, 137, 138 e 139, que trata do transporte escolar, dá uma olhadinha lá que airbag não é equipamento obrigatório para os veículos de transporte escolar. Onde é que eu vou trabalhar transporte escolar, Emanuel? 136, 137, 138 e 139. Para finalizar, letra E. Indicador de velocidade para os veículos de propulsão animal. Jamais, né? Porque é o veículo de propulsão animal, carroça, charrete. Então, letra E, né? Passamos aí a letra E. Meus amigos, categoria de habilitação. Também cai muito. Emanuel, me diz aí o que eu tenho que estudar em categorias de habilitação, me dá os dispositivos que eu tenho que dar. Vou dar uma olhadinha naquele dispositivo, obrigatoriamente tenho que estudar. 140, 145, 147. Deixa eu só me lembrar se o 143 também entra. Vamos lá, vamos para cá para a gente ver aqui. Para cá no direito. 143, pronto. 140, 143, 145, 147. Importante estudar esses 4 artigos. Principalmente esse, né, que é o 143, que é o que determina as categorias de habilitação. Então, quais são as categorias de habilitação? A, B, C, D e E. Essas são as 5 categorias de habilitação. Então, vamos fazer a questão aqui, para a gente analisar. O condutor de veículo motorizado utilizado em transporte de carga, cujo peso bruto total exceda 3.500 toneladas, deverá ter no mínimo qual categoria de habilitação? Pessoal, presta atenção. Eu disse para vocês nas aulas que eu dei sobre legislação de trânsito, anotaram aí 140, 143, 145, 147. Ó, quando a gente trabalhou a habilitação, o que foi que eu disse para vocês? Que a base é a categoria B. Porque a A é uma categoria à parte. A base é a categoria B. Então, quem tem categoria B, ela vai destrinchar
para duas categorias, C e D. Categoria B, condutor de veículo de passageiros, né, cuja lotação não exceda a 8 lugares. Então, na categoria B, eu tenho um veículo de passageiros que não excede a 8 lugares. E na categoria B também eu tenho aquele condutor de veículo de carga que não excede a 3.500 quilogramas. Então, da categoria B, vai gerar a D e a C. A C qual é? Condutor de veículos de carga acima de 3.500 quilogramas. E categoria D? Condutor de veículos de passageiros com mais de 8 lugares. Emanuel, e a categoria E? A categoria E, muito cuidado, porque não determina a categoria E, não é determinada pelo tamanho. O cara vê um caminhão muito grande e diz, é categoria E. Não. Eu já disse para vocês nas aulas que categoria E, obrigatoriamente, é uma combinação de veículos, onde vai existir a unidade tratora. Essa unidade tratora pode ser categoria B, C ou D. E o que vai determinar é o reboque ou o semi-reboque. Reboque acoplado, semi-reboque sobreposto. E esse reboque ou semi-reboque tem que ter o quê? No mínimo 6.000 quilogramas. Então, a junção dessa unidade tratora mais o reboque ou semi-reboque com no mínimo de 6.000 quilogramas de peso bruto total gera a categoria o quê? Isso quer dizer o quê? Se eu tenho um reboque ou semi-reboque de 5.999 quilogramas, não vai ser categoria E. E vai ser o quê, Manuel? Categoria C. Porque, veja, a categoria C é acima de 3.500. E ele não determina o máximo, ele determina o mínimo. Se aqui tem 5.999, não é requisito para a categoria E, porque o requisito é o que ter? No mínimo 6.000 quilogramas. Então, na questão, ele diz, condutor do veículo motorizado utilizado transporte de carga, cujo PBT seja 3.500. Ou seja, categoria C, letra E. Não pode ser categoria A, porque veículos de 2 ou 3 rodas. Não pode ser categoria B, porque veículo de carga é até 3.500. Não pode ser categoria D, porque categoria D é para transporte de passageiros com mais de 8 lugares. Letra D, já falei que não poderia, nem A nem B. Obviamente, categoria C, letra E. Beleza? Muito bem. 7ª questão. Pessoal, vai ter que decorar a infração. Agora, tem algumas infrações que geralmente caem, não é? E eu coloquei as infrações aqui, as que geralmente são pedidas em prova. Então, lembrando só que as infrações podem ser o quê? Gravíssimas, graves, médias e leves. Gravíssimas, graves, médias e leves. Então, gravíssima 7 pontos, grave 5 pontos, média 4 pontos, leve 3 pontos. Então, bora lá. Exemplo de infração gravíssima. Usar o veículo para arremessar sobre os pedestres ou veículos água ou detritos. Não é infração gravíssima, isso é infração média. Média. Atirar do veículo ou abandonar na via objetos ou substâncias. Também infração média. Vai anotando do lado. Ter seu veículo imobilizado por falta de combustível. Bota aí média e pirangueiro. Né? Média e pirangueiro. Né? E letra D, dirigir veículos sem usar lentes corretoras de visão, aparelho auxiliar de audição,
de prótese física ou adaptações do veículo impostas por ocasião da concessão ou da renovação da licença para conduzir. Aí sim, aí a letra D é um exemplo de infração gravíssima. Letra E. Transitar com o veículo na faixa ou pista da esquerda regulamentada como de circulação exclusiva para determinado tipo de veículo que não seja o seu. É infração grave. Anota aí do lado, infração grave. Oitavo. Essa oitava, anota aí. Anota aí. Para mim, anota aí, pessoal, o seguinte. Estacionamento. Estacionamento sempre cai em provas de município. Sempre cai em provas de município. O que você vai fazer? Anota aí. Você vai ter que ler, ter que decorar o artigo 181 e suas infrações. Porque o artigo 181 trata de estacionamento. E você vai ter que se ligar. Presta atenção no que eu vou dizer. Toda infração de estacionamento tem como medida administrativa remoção do veículo. Presta atenção, que é pegadinha de prova. Toda infração de estacionamento tem medida administrativa remoção do veículo, exceto uma. Quando o veículo estiver estacionado na contramão. Então, se o veículo estiver estacionado na contramão, vai ser aplicada a multa, mas não vai ter remoção do veículo. Tirando isso aí, todas as infrações de estacionamento, além da multa, que pode ser gravíssima, grave, média ou leve, tem a medida administrativa de remoção do veículo. Beleza? Então vamos lá. Ao condutor que estacionar o veículo afastado da guia da calçada de 50 centímetros ao metro, presta atenção. Até 50 centímetros, eu estacionar até 50 centímetros, quer dizer, até 49 no caso, não é infração. Então, eu posso estacionar meu carro paralelo até 49 centímetros, que eu não vou ser multado. De 50 centímetros ao metro, eu vou ter uma infração, que a gente vai ver. Mais de 1 metro, eu vou ter outra infração, que é a infração grave. Então, bora lá para a questão. A de 50 centímetros ao metro, infração leve é a resposta. Pena de multa e medida administrativa, como eu disse para vocês, remoção do veículo. Mais de 1 metro seria infração grave. Então, oitava questão, letra A, infração leve. E eu vou mostrar para vocês aqui, ó, como está lá no Código de Trânsito. Artigo 181. Aqui, ó, tá vendo? Multa de estacionamento do veículo, artigo 181. Aí ele diz aqui no inciso 2, afastar da guia da calçada, de 50 centímetros ao metro. Então, até 49 não vai ser multa, aí vai ser leve. Afastar da guia da calçada a mais de 1 metro. Infração grave. Beleza? Tá aí no artigo 181. Questão de número 9. As penalidades. Olha aí, penalidade. Então, penalidade. O que eu tenho que me preocupar em penalidade, Emanuel? Quais são os dispositivos que eu tenho que me preocupar quando eu trabalhar penalidade? Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Artigo 269. Deixa eu ver. Primeiro, você vai ter que saber quais são as penalidades. Então, você vai anotar aí o artigo 256. Depois, o 257. 257, especialmente parágrafo 1º e parágrafo 2º. E parágrafo 3º, perdão. Parágrafo 3º.
Bora lá. O 258, pessoal, 258 também, que fala sobre as infrações de natureza grave, gravíssima, pontuação e valores. E o 261, pronto. Dá estudadinha nisso aqui, tá? Porque é o que sempre cai em prova. 256, 257, 258, 261, tá? Obviamente, 258 você vai estudar também, que é o 259, que diz quais são a pontuação das infrações. Então, você pode acrescentar também o 259. Então, estuda isso aí, que é basicamente o que cai em prova. Dentro disso, vamos para a questão. As penalidades consistem nas punições ou sanções administrativas para os diversos tipos de infrações. Para cada tipo de infração, vem prevista as penalidades, as quais ficam restritas à autoridade que as aplica, sem a faculdade de subverter a ordem, dado o princípio da legalidade, consagrado pela Constituição, no artigo 5º, inciso 39, não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Postulado que envolve qualquer combinação de pena e assim nas infrações de trânsito assinala a alternativa correta sobre as penalidades. Então, basicamente, o que ele quer dizer aí? Primeiro, que a penalidade só pode ser aplicada pela autoridade de trânsito. Veja, a medida administrativa pode ser aplicada pelo agente de trânsito e pela autoridade de trânsito. Mas a penalidade, que é multa, suspensão do direito de dirigir, cassação da habilitação, só pode ser aplicada pela autoridade de trânsito. Quem é a autoridade de trânsito? O órgão, DETRAN, não é? CTTU, DESTRA, tudo isso é autoridade de trânsito, beleza? Então, e outro ponto, que ele cita o artigo 5º, inciso 39. Só pode haver infração se tiver previsão legal. Então, a infração só pode ser punida se tiver previsão legal através de lei. Não pode ser através de resolução. Uma resolução não pode criar uma infração. Somente a lei. Então, diante disso, bora lá para a questão. A advertência por escrito é aplicada pela autoridade de trânsito. Beleza, até aí está certo. Apenas aos infratores de infrações leves, médias ou graves. Errado aí, ó, grave. Grifo grave. Está errado. Aquelas infrações, o que diz o Código de Trânsito brasileiro sobre isso? Só um minutinho, posição penal comunicada, o veículo e marcador. Opa, peraí, viu, pessoal? Pessoal, não estou achando aqui, mas aqui achei. Artigo 1267, está aqui. Poderá ser imposta a penalidade de advertência por escrito a infração de natureza leve ou média, passível de ser punida com multa, não sendo reincidente o infrator na mesma infração nos últimos 12 meses. Veja, infração leve ou média. O erro está aqui, como eu disse, não existe na infração grave, tá? Então, letra A está errada. A suspensão do direito de dirigir corresponde à proibição de conduzir durante determinado período de tempo que pode ser olha o erro aí, de caráter definitivo, não. De caráter definitivo, não. Tem prazos, né? Os prazos estão constantes onde? Nesses dispositivos que eu falei para vocês. Então aqui, ó. Que eu disse para vocês, ó. Artigo
261. Ó, contrata de suspensão, artigo 261. Então lá vai ter o prazo, né? Então veja aqui, ó. Veja aqui. Prazo de suspensão, quando cometer 20 pontos, que vai ser de a penalidade, no caso de, cadê os prazos? Pronto, aqui. No caso do inciso primeiro, que é de 20 pontos, poderá de ser 6 meses ao ano, e no caso de reincidência, de 8 meses a 2 anos. No caso do inciso segundo, que é quando a penalidade de suspensão vier na própria infração, aí pode ser de 2 a 8 meses, ou no caso de reincidência, de 8 a 18 meses. Então, não existe penalidade de suspensão, o quê? Definitiva, tá? Letra C. A multa graduada em diferentes patamares, segundo a gravidade da infração, consiste na exigência do infrator pagar e recolher aos cofres públicos uma quantia em dinheiro. Certíssimo. Então, a multa pode ser graduada em quê? Gravíssima, grave, média e leve. A cada infração corresponde um valor monetário que você vai pagar aos cofres públicos. Letra D. A frequência obrigatória em custo de reciclagem equivale a uma renovação de habilitação. Jamais. É custo de reciclagem. Letra A. A cassação da CNH equivale a retirar o direito. Não. Retirar não. É perda do direito de dirigir. Questão 10. A questão 10, pessoal, está dentro ainda daqueles artigos de habilitação. Estão lembrados que eu disse, ó, essa questão sobre trator é muito interessante e vocês têm que ter bastante atenção. Então, lá, ele diz o seguinte, ele vai aqui, ele vai tratar das habilitações, certo? Aí ele vai dizer o seguinte, o trator de roda, de esteira, o trator misto ou o equipamento automotor destinado à movimentação de cargas ou execução de trabalho agrícola e terraplanagem de construção, de pavimentação, só pode ser conduzidos na via pelo condutor habilitado na categoria E. Beleza, tá certo. Só que eu quero que vocês prestem atenção, deixa eu colocar lá no artigo, que trata sobre isso, 143, 145. Deixa eu ver aqui, peraí. Tá ruim de achar aqui porque eu estou... Ele está... Cadê? Bora, rapaz. 143 não tá indo. Ah, meu Deus do céu. Então vamos para cá. Vamos no dedinho mesmo. Pronto, tá aqui, ó. Aí ele diz aqui. O trator de roda, o trator de esteira, o trator misto, ou equipamento automotor destinado à movimentação de cargas ou execução de trabalho agrícola, de terraplanagem, na construção de pavimentação, só pode ser conduzido na via pública por condutores habilitados na categorias C, D ou E. Aí você pega esse artigo 144, mas lembre-se do parágrafo único dele, que diz: o trator de roda e os equipamentos automotores destinados a executar trabalhos agrícolas também podem ser conduzidos na categoria B. Veja, todos os outros, C, D ou E. Mas o trator de roda e o trator destinado aos trabalhos agrícolas também pode ser de categoria B. Os outros, só C, D ou E. Beleza? Tranquilo? Então, se ele diz habilitado na categoria E, tá certo que pode ser C, D ou E. Beleza? Então, agora, só que tem o seguinte. Deixa eu ver aqui. Na construção por conta... Ah, tá errado essa questão. Beleza. Tá errado. Por quê? Porque ele obrigatoriamente determina
que esse trator aí só pode ser conduzido na categoria E. E não é, nós vimos. Categoria C, D e E. C, D e E. C, D e E. Pronto. Então, o primeiro item está errado. Bora lá. Segundo item. Para habilitar-se nas categorias D e E, ou para conduzir veículo de transporte coletivo de escolares, de emergência ou de produto perigoso, o candidato deverá estar habilitado a no mínimo, há 2 anos na categoria B ou no mínimo há 1 ano na categoria C, quando pretender se habilitar-se na categoria D. Então, para habilitar-se na categoria D e E, ou para conduzir veículo de transporte coletivo de passageiros, de escolar, de emergência ou de produto perigoso, o candidato. Pessoal, presta bastante atenção nisso aqui. Vê só. Aí eu teria que ir para qual? Artigo 145. Tá certo? Então, para mim, da categoria B para C, eu preciso ter 1 ano. Tá certo? Da categoria B para D, eu preciso ter quantos? 2 anos. Tá? Beleza? Então, tranquilo aí. E da categoria E, eu preciso ter quanto, Emanuel? Da C para E, eu preciso também ter 1 ano. Para habilitar-se nas categorias D e E, ou para conduzir veículo de transporte coletivo de passageiros, de escolar, de emergência ou produto perigoso, o candidato deverá estar habilitado a no mínimo 1 ano na categoria C, quando pretender se habilitar-se na categoria E. Correta. Essa 3 está correta, não é? Corretíssima. Corretíssima. Bora lá. A 4. Para habilitar-se na categoria D e E, ou para conduzir veículos de transporte coletivo de passageiros, ou de emergência ou de produtos, o candidato deverá ser maior de 18 anos? Não. Ele tem que ser maior de 21 anos. Então a 4 está errada por isso, que ele tem que ser maior de 21 anos. Questão de número 11. Aí trata dos crimes, né? Dos crimes. Os crimes, pessoal, vamos lá. Emanuel, o que eu tenho que trabalhar em relação aos crimes? 11, peraí, onde está? Bora lá. Vamos aqui para o Código de Trânsito Brasileiro. Vamos ver os dispositivos que vocês vão ter que anotar para estudar crimes. Primeiro, anota aí o artigo 291. Então vamos lá, vamos anotar os artigos que vocês têm que saber de crimes. 291. 291 primeiro. 291. 291 sempre cai. Outro dispositivo que vocês vão ter que anotar. (293) 293, que trata da suspensão judicial da habilitação. 293. 298, que trata sobre as agravantes. 301. 302, que é homicídio. 303, lesão corporal. E anota também o 306, que é dirigir sob influência de álcool. Anota esses dispositivos que são os que mais caem na prova. Diante disso, bora para a questão. Sobre os crimes de trânsito em espécie. No homicídio culposo cometido na direção do veículo automotor, a pena aumentada de 1/3 à metade, se o agente no exercício de sua profissão ou atividade estiver conduzindo veículo de transporte de passageiro. Eu falei isso para vocês em aula, que cuidado para não confundir agravantes com aumento de pena. Então, no homicídio culposo, a pena é
de 2 a 4 anos, mas vai ter um aumento de pena. Aí você vai ter que decorar. É de 1/3 à metade. 1/3 à metade no exercício, inciso 4º, no exercício de sua profissão ou atividade, estiver conduzindo veículo de transporte de passageiros. 1/3 à metade. Então, a pena aumentar de 1/3 à metade, então o 1 está correto. Praticar lesão corporal na direção do veículo automotor. A pena será de 6 meses a 2 anos. Todavia, a suspensão ou proibição de se obter para dirigir automotor será preterida. Preterida não. Vai ser a pena mais a suspensão do direito de dirigir. Então, a 2 está errada. Terceiro, aumenta-se a pena de 1/3 à metade quando a lesão corporal culposa na direção do veículo automotor, seu condutor não possuir. Certíssimo, porque ele vai pegar o artigo 303, que é de lesão corporal, e vai combinar com o artigo 302, que é de homicídio, onde lá determina quais são as penas de aumento. Tá vendo aqui, ó? No homicídio culposo, aí tem as penas de aumento, aí ele vai para o artigo 303, que fala da detenção e fala dos casos de aumento de pena, que é parágrafo 1º, nas hipóteses do parágrafo 1º do artigo 302. Beleza? Entenderam aí? Então, tá errado aí. Para lá, meu diretor. Vamos lá para a questão. Então, aumenta-se a pena de 1/3 à metade. O terceiro, se o seu condutor não possuir permissão para dirigir. Então, a questão está o quê? Correta, que é as mesmas penas que incorrem no parágrafo 1º do artigo 302. 4. A omissão de socorro aos acidentes com vítima ocorrerá se o condutor, na ocasião do acidente, deixar de prestar imediato socorro à vítima. Beleza, até aí está certo. Qual é o erro? Mas não podendo fazê-lo por justa causa. Claro, se ele fizer por justa causa, não caberá a omissão. Então, o 4 está errado. Resposta 1 e 3, letra B. 12. Aqui é a do artigo 30, né? Aquele do artigo 30. A transposição de faixas, movimento de conversão em direita à esquerda e retorno são entendidos como um deslocamento perpendicular. Não, é deslocamento lateral e não perpendicular. Então tá errado aí o perpendicular. Letra B. A troca de luz baixa e alta de forma constante, artigo 40 lá que a gente viu, por curto período de tempo. É curto período de tempo e não longo período de tempo. Quando sob chuva forte, neblina ou cerração, o condutor manterá acesos os faróis de posição. No mínimo os faróis de posição do veículo. No mínimo, e não luz alta. D. O condutor utilizará o pisca-alerta em situações de emergência. Letra D, correto. Letra E. Os veículos de transporte coletivo regular de passageiros, quando circularem em faixas próprias, a eles destinada, e os ciclos motorizados deverão utilizar farol baixo durante o dia e a noite. Não é luz alta, farol baixo. 13ª questão. Aqui é a questão de velocidade, né, pessoal? Que vocês também... Velocidade, o que é que vocês vão ter que estudar? Que sempre cai artigo 60 e artigo 61. Artigo 60 vai definir as vias, a classificação das vias. As vias são classificadas em quê? Vias urbanas e vias rurais. Vias urbanas, vias de trânsito rápido, vias arteriais, coletoras e locais. Vias rurais, rodovias e estradas. E lá vai determinar, no artigo 61, as suas velocidades. O artigo 60 determina quais são as vias e o artigo 61 determina quais são as suas velocidades. Bora lá. A velocidade máxima permitida para a via será indicada por meio de sinalização, obedecidas suas características técnicas e condições de trânsito, onde não existir sinalização regulamentadora. Onde não existir sinalização regulamentadora, ou seja, placa, a velocidade máxima nas estradas
que é uma via rural, será de 90? Não. Será de 80? Não. Será de 60 km por hora. Não importa qual, não importa, é estrada, é 60 km por hora. Não importa o veículo, para todos os veículos será de 60 km por hora. E última questão. Última questão. Bora lá. Considerando as ordens emanadas dos agentes de trânsito. Então, bora lá. Braços estendidos. Aqui, ó. Horizontalmente com palma da mão para frente. Ordem de parada para todos os veículos. Certo? Anota aí. Certo. Segunda, ordem de parada obrigatória para todos os veículos. Anota aí. Certo. Braço estendido horizontalmente com a palma da mão para frente do lado do trânsito que se destina. Também, esse daí, o terceiro está o quê? Primeiro, segundo, terceiro. Está errado. É a ordem estendida aqui, ó. É isso aqui. Então, errado. Braço estendido horizontalmente, com a palma da mão para baixo, fazendo movimentos verticais. Ordem de diminuição de velocidade. Exatamente, isso aqui, ó. Ordem de diminuição de velocidade. Certo. E por último, braço levantado com movimento de antebraço. Também está correto. Ordem de seguir. Então, letra C. Certo, certo, errado, certo e certo. Meus amigos, terminamos aí legislação de trânsito, beleza? Tudo certinho, vão tranquilo fazer a prova, que é mais ou menos isso que cai, não é? Da nossa parte de legislação de trânsito. Anota aqueles dispositivos que eu mandei vocês estudarem e bem, boa prova. Se lembre, fé, força e foco. Até mais! Valeu!